Três crianças selvagens, um chefão da máfia impiedosamente exausto e uma conta bancária que marcava menos $4. Essa era a equação que arruinou a vida de Cassidy Hart, ou a salvou. Diziam que Larkin Morris era um monstro, um homem que comandava o submundo da cidade com mão de ferro, mas não conseguia controlar sua própria sala de estar. Nenhuma babá durava 48 horas, a última saiu de ambulância. Mas Cassidy não era apenas uma babá. Ela era uma mãe sem nada a perder e com uma frigideira na mão. Quando o homem mais temido de Nova York apontou a arma para ela em sua própria cozinha, ela não gritou. Ela apenas perguntou como ele gostava dos ovos. Esta é a história de como uma garçonete falida domou a fera. Não com sedução, mas com o café da manhã. A chuva batia contra a janela rachada do Jerry's Diner na quarta rua. Era uma batida de tambor implacável e combinava com a dor de cabeça latejante atrás dos olhos de Cassidy Hart. Eram 11h45 da noite de uma terça-feira. O restaurante cheirava a gordura velha, lustramóveis de limão e a lã úmida dos clientes da madrugada. Cassidy limpou a mesa 6 pela terceira vez. Seu pulso doía. Ela tinha 26 anos, mas no reflexo do porta-guardanapos parecia ter 40. Olheiras escuras manchavam a pele sob seus olhos, e seu rabo de cavalo loiro estava desfiado nas pontas, assim como sua sanidade. "Ei, querida, meu café está frio", resmungou o homem da mesa 4. Ele era um cliente regular, um homem chamado Frank. Ele dava gorjetas em moedas de 5 centavos e olhava de forma insinuante para as garçonetes. "Vou buscar um bule novo, Frank", disse Cassidy com a voz tensa. Ela voltou para o balcão. Seus sapatos ortopédicos rangiam no linóleo. Ela verificou o celular discretamente. Uma nova notificação do First National Bank. Saldo da conta, menos $412. Uma taxa de cheque especial havia sido cobrada. Seu estômago se contorceu em um nó tão apertado que a deixou sem fôlego. O aluguel do pequeno apartamento no Queens vencia em 3 dias. Seu filho Toby precisava de novos inaladores. A marca genérica não estava funcionando. E o som de chiado vindo de seu peito na noite anterior a manteve acordada até o amanhecer. Cassidy, pedido pronto. O cozinheiro, um homem suado chamado Dave, bateu um prato de bolo de carne no balcão. Ela pegou o prato, ele sua mente vagando para o aviso de despejo em sua bancada da cozinha. Ela se virou rápido demais. Aconteceu em câmera lenta. Seu quadril bateu na quina do balcão. O prato de bolo de carne, coberto por um molho marrom espesso, voou de sua mão. Não atingiu o chão. Atingiu o terno do homem que acabara de entrar. O silêncio que se instalou no restaurante do Jerry foi absoluto. O homem era alto, com pelo menos 1,90 m. Usava um terno cinza escuro que provavelmente custava mais do que o próprio restaurante. O molho escorreu pela lapela de seu paletó, pingando em sapatos de couro italiano impecáveis. Cassidy congelou. Sua mão voou para a boca. "Oh, meu Deus, senhor, me desculpe." Ela pegou um pano sujo e manchado de gordura, e se lançou para a frente para limpar. "Não me toque", disse o homem. Sua voz não era alta, mas tinha o peso de uma marreta. Ele olhou para ela. Seus olhos eram da cor da água gelada do Atlântico. Ele não parecia zangado. Ele parecia letal. Atrás dele, outros 2 homens de terno deram um passo à frente. Suas mãos se moviam em direção ao interior de seus paletós. O dono do restaurante, Jerry, veio correndo dos fundos com o rosto pálido. Jerry sabia quem havia entrado em seu restaurante. Todos no bairro sabiam. "Sr. Morris", gaguejou Jerry, suando profusamente. "Sinto muito. Ela é nova. Ela é uma idiota. Eu pago pelo terno, por favor." "O Morris." O sangue sumiu do rosto de Cassidy. Larkin Morris. O Jerry. Do Sean Morris. O chefe da família criminosa Morris. O homem que os jornais chamavam de o chefão de Teflon, porque nada grudava nele. Larkin tirou a fatia de bolo de carne de seu peito e a jogou no chão. Ele olhou para Cassidy. Realmente olhou para ela por um breve segundo. Ele não viu uma pessoa. Ele viu um inconveniente. "Tire-a daqui, Jerry", disse Larkin calmamente, "antes que eu perca o apetite." "Você está demitida", Jerry gritou para ela. Ficando vermelho. "Pegue suas coisas e saia, Cassie. Agora." "Jerry, por favor", Cassidy implorou, com lágrimas nos olhos. "Eu preciso deste turno. Os remédios do Toby acabaram." Cassidy olhou para Larkin.
Ele nem estava olhando. Ele já estava se movendo para uma mesa, desabotoando seu paletó arruinado como se nada tivesse acontecido. 10 minutos depois, Cassidy estava no beco atrás do restaurante. A pesada porta de metal bateu atrás dela. A chuva encharcou seu uniforme fino instantaneamente. Ela segurava uma caixa com seu avental e um saco de batatas fritas pela metade. Ela estava demitida. Ela estava falida. E ela tinha acabado de atacar um chefe da máfia com bolo de carne. Ela andou os 6 quarteirões até o metrô com o celular vibrando. Era sua vizinha, a senhora Higgins, que cuidava de Toby. Cassie, você precisa vir para casa. A febre do Toby subiu e o proprietário esteve aqui de novo. Ele disse que se não tiver o dinheiro até sexta-feira, vai trocar as fechaduras. Cassidy se encostou na parede coberta de grafite da estação de metrô e deslizou até sentar no concreto. Ela colocou a cabeça entre as mãos. Ela não chorou. Estava cansada demais para chorar. Ela precisava de um milagre, ou, no mínimo, de um emprego que pagasse em dinheiro imediatamente. Ela pegou o celular e abriu o aplicativo de classificados locais. Passou por golpes e solicitações. Seus olhos embaçaram até que um título em negrito chamou sua atenção. Havia sido postado há 12 minutos. Urgente, precisa-se de babá residente imediatamente. Alto salário em dinheiro semanalmente. Acordo de confidencialidade exigido. Deve lidar com crianças difíceis. Comparecer pessoalmente. 88 Blackwood Lane, Staten Island. Hoje à noite. Era 1 da manhã. Quem entrevista babás à 1 da manhã? Crianças difíceis, ela sussurrou para si mesma. Ela pensou em Toby, que era um anjo, mas ela cresceu com 3 irmãos em um parque de trailers. E ela sabia o que era difícil. Ela olhou para o endereço. Staten Island, o lado rico. Ela tinha $1,50 em seu cartão de metrô. Apenas o suficiente para chegar lá. Ela se levantou, limpou a chuva do rosto e apertou o rabo de cavalo. Ela ainda não sabia, mas estava caminhando de volta para a Cova dos Leões. O portão do número 88 da Blackwood Lane não era um portão. Era a entrada de uma fortaleza. Barras de ferro subiam 6 metros no ar. Eram coroadas com pontas que pareciam afiadas o suficiente para perfurar o céu. Uma câmera zumbiu quando Cassidy se aproximou. Ela apertou o botão do interfone. Seus tênis baratos chapinhavam na lama. Diga o que quer. Uma voz rouca e profunda soou. Estou aqui por causa do anúncio de babá. Cassidy gritou por cima do vento. O que foi postado online? Houve uma longa pausa. Então, uma campainha soou e os portões pesados rangeram ao abrir. A entrada era um caminho sinuoso de 800 metros de asfalto. Era ladeado por sebes bem cuidadas que pareciam soldados sombrios na chuva. No final, havia uma mansão que parecia menos um lar e mais um mausoléu. Pilares de calcário, janelas escuras. Cassidy subiu os degraus. Antes que pudesse bater, a porta se abriu com violência. Uma mulher na casa dos 50 anos saiu correndo. Ela usava um cardigan discreto e segurava um rosário. Seu cabelo estava desgrenhado e ela tinha algo que parecia lodo verde no cabelo. Não, nunca mais, a mulher gritou, passando por Cassidy. Eles são demônios, demônios de verdade. Fique com o dinheiro. A mulher correu pela entrada, desaparecendo na escuridão. Cassidy ficou no capacho, piscando. Em seguida, uma voz rugiu de dentro. Cassidy respirou fundo. Ela pensou no chiado de Toby. Ela entrou. O hall de entrada era magnífico. Pisos de mármore, um lustre do tamanho de um carro e arte que pertencia a um museu. Mas o caos destruía a elegância. Um vaso estava quebrado perto das escadas. Havia um rastro de papel higiênico sobre um busto de Júlio César. No centro do salão, havia um homem. Ele estava de costas para ela, despejando um líquido âmbar em um copo de cristal. Ele usava uma camiseta preta que se esticava sobre ombros largos e calças de moletom cinzas. Ele parecia exausto. Ele se virou. O coração de Cassidy parou. Era ele, o cara do bolo de carne. Larkin Morris. Seus olhos se estreitaram quando ele a reconheceu. O copo parou a meio caminho de sua boca. Você só pode estar de brincadeira, a garçonete. Cassidy, ela o corrigiu, sua voz tremendo apenas um pouco. Meu nome é Cassidy. Você arruinou um terno de $6.000 há 3 horas, disse Larkin, tomando um gole. Ele não lhe ofereceu um. E agora você está aqui para arruinar meus filhos. Estou aqui pelo emprego. O anúncio dizia urgente. O anúncio era para uma babá, não para um desastre ambulante.
Ele acenou com a mão com desdém. Saia! Eu pago seu táxi para casa. Apenas me deixe em paz. Crash! Um baque forte veio do topo da escadaria. Cassidy olhou para cima. 3 meninos estavam no patamar. Eram trigêmeos, idênticos em sua beleza ameaçadora. Cabelos escuros e rostos que pareciam anjos caídos. Eles não podiam ter mais de 6 anos. Um deles segurava um extintor de incêndio. Outro segurava um taco de cricket. O terceiro segurava um balde do que parecia ser tinta vermelha. Quem é ela? Perguntou o do taco. Outra vítima? O da tinta sorriu com desdém. Meninos, Larkin avisou, sua voz baixando uma oitava. Vão para a câmara agora. Obrigue-nos, desafiou o do extintor de incêndio. Ele puxou o pino. Larkin se encolheu. Ele parecia um homem que comandava exércitos de assassinos, mas estava aterrorizado por 3 crianças da primeira série. Dante, coloque o pino de volta. Não! Dante apertou a alavanca. Uma nuvem de pó químico branco explodiu sobre a sacada, caindo sobre o hall de mármore. Larkin praguejou, protegendo sua bebida. Cassidy não se encolheu. Ela não correu como a mulher com o rosário. Ela assobiou. Era um som agudo e penetrante. O tipo que ela usava para separar brigas de bar no restaurante às 3 da manhã. O som cortou o chiado do extintor. Os trigêmeos congelaram. Larkin olhou para ela surpreso. Cassidy marchou até o pé da escada. Ela colocou uma mão no quadril e apontou um dedo para Dante. Isso é um extintor de pó químico seco, disse ela, com a voz projetando-se claramente. Ele contém fosfato de monoamônio. Se você respirar muito disso, seus pulmões vão queimar. Sua garganta vai inchar e fechar. E você vai passar a noite na emergência com um tubo enfiado na sua traqueia. É isso que você quer? Dante piscou. A ameaça vacilou. Não. Então largue, ela ordenou. Agora! Dante olhou para seus irmãos. Eles pareciam confusos. Ninguém nunca falava com eles assim. As pessoas geralmente imploravam ou gritavam. Dante largou o extintor. Ele caiu com um barulho alto. E você? Ela apontou para o da tinta. Se essa tinta atingir este chão, você vai esfregá-lo com uma escova de dentes até os 30 anos. Você me entendeu? O menino abaixou o balde. Vão para seus quartos, disse Cassidy. Subo em 5 minutos. Se não estiverem na cama, eu vou jogar fora todos os consoles de videogame que encontrar. Podem me testar. Ela sustentou o olhar deles. Era um impasse. A garçonete contra os herdeiros Morris. Os meninos se viraram e correram, não andaram. Correram de volta para seus quartos. O silêncio voltou ao hall, exceto pelo pó branco que se assentava. Cassidy se virou para Larkin. Ele a encarava, com a boca ligeiramente aberta. O olhar de aborrecimento desapareceu. Foi substituído por uma curiosidade calculista. Você sabe que o que é fosfato de monoamônio? Ele perguntou. Eu leio muito, ela mentiu. Ela sabia porque seu irmão uma vez incendiou uma garagem. E eu tenho um filho de 5 anos. Sei quando uma criança está blefando. Larkin girou sua bebida. Ele caminhou em direção a ela. O som do pó químico sob seus pés descalços ecoava. Ele parou a 30 centímetros de distância. Ela podia sentir o cheiro do uísque caro e o leve aroma de pólvora e sândalo. Ele era intimidantemente grande. E irradiava um calor e poder que arrepiavam os pelos de seus braços. Eles expulsaram as últimas 4 babás em 2 dias, disse ele. Uma delas era uma ex-guarda de prisão. Crianças sentem o cheiro do medo, disse Cassidy. Não tenho o luxo de ter medo agora, Sr. Morris. Larkin, ele a corrigiu. Ele estudou seu rosto, procurando por rachaduras. Por que você está aqui? Você sabe quem eu sou. Você sabe o que eu faço. Eu sei que você é um homem que precisa de uma babá, disse ela, já sustentando o olhar dele. E eu sou uma mulher que precisa de dinheiro. Não me importo com seus negócios. Eu me importo com o pagamento. É perigoso aqui. Eu moro em um apartamento sem elevador no Queens, com a fechadura da porta da frente quebrada. O perigo é relativo. Larkin soltou uma risada curta e seca. Ele terminou sua bebida em um gole. Tudo bem, disse ele. O pagamento é de 3.000 por semana, em dinheiro. Você mora aqui, você lida com eles. Você não faz perguntas sobre meus visitantes. Você não entra no meu escritório. E você nunca, jamais entra no porão. 3.000 por semana. Isso mudava a vida. Era a mensalidade escolar de Toby. Era um futuro. Fechado, disse ela. Não se acomode, Larkin avisou, virando-se para ir embora.
A última também achou que podia lidar com eles. Eles colocaram uma tarântula na cama dela. Ele parou na porta de seu escritório. Você tem 48 horas, Cassidy. Se a casa ainda estiver de pé e meus filhos ainda estiverem vivos, você fica com o emprego permanentemente. Se não, bem, você sabe o caminho da saída. Ele bateu a porta. Cassidy ficou sozinha no hall empoeirado. Ela soltou um suspiro que estava segurando por 10 minutos. Suas mãos tremiam. Ela subiu as escadas, passando pelo extintor de incêndio descartado. Quando ela encontrou o quarto para onde os meninos correram. Estava quieto. Quieto demais. Ela empurrou a porta. Logo um balde de água equilibrado no topo do batente da porta desceu. Cassidy o pegou. Ela não o pegou com graça, mas seus reflexos foram aprimorados por desviar de mãos atrevidas no restaurante. Ela pegou a borda do balde pouco antes de ele virar sobre sua cabeça. A água espirrou em seu ombro, mas ela permaneceu quase seca. 3 pares de olhos a encararam de 3 camas em formato de carro de corrida. Eles pareciam desapontados. Cassidy colocou o balde no chão. Ela não sorriu. Boa tentativa. Ama, disse ela. Amanhã, o café da manhã é às 7 da manhã. Se atrasarem, comerão aveia crua. Boa noite. Ela fechou a porta. Encostou-se na parede do corredor e deslizou para o chão, apertando o peito. O que eu fiz? A cozinha da propriedade Morris foi projetada para um chefe com estrela Michelin, mas parecia que não via um vegetal fresco desde o governo Bush. Os eletrodomésticos de aço inoxidável estavam frios e sem marcas de dedos. A despensa estava abastecida apenas com proteína em pó, o uísque de alta qualidade e, inexplicavelmente, 300 caixas de cereal açucarado. Cassidy estava no centro da sala às 6:30 da manhã. Ela havia dormido por 4 horas no quarto de hóspedes. Tinha barricado a porta com uma poltrona pesada, por precaução. Ela usava seu uniforme do restaurante, lavado na pia e seco com um secador de cabelo. Suas próprias roupas ainda estavam em uma mala perto da porta. Ela prendeu o cabelo, lavou as mãos e abriu a geladeira. Era desolador. Um pote de azeitonas, uma caixa de leite vencida há 2 dias e um pacote de 6 cervejas. Ricos, ela murmurou, balançando a cabeça. Dinheiro para Ferraris, mas não para ovos. Ela encontrou uma segunda geladeira na despensa do mordomo. Esta era melhor. Bacon, uma caixa de ovos, creme de leite fresco e queijo cheddar. Cassidy começou a trabalhar. Cozinhar era a única coisa que fazia sentido em sua vida. Quando o mundo estava desmoronando, as cebolas ainda refogavam da mesma maneira. O bacon ainda fritava na mesma temperatura. Era uma química que ela podia controlar. Ela encontrou uma frigideira de ferro fundido que parecia nova e a colocou no fogão. O cheiro de bacon frito logo começou a se espalhar pela casa estéril. Um rastro quente e defumado de vida no mausoléu. Ela estava virando a 3ª panqueca quando ouviu o assoalho ranger atrás dela. Não era o passo desajeitado de uma criança. Era o movimento silencioso e predatório de um grande animal. Cassidy se virou, com a espátula na mão. Ela se viu olhando para o cano de uma Sig Sauer P-226. Larkin Morris estava na porta, vestindo apenas calças de pijama largas. Seu peito estava nu, revelando uma tapeçaria de tatuagens. Tinta que contava histórias de violência e lealdade. Seu cabelo estava bagunçado, seus olhos selvagens e privados de sono. Ele segurava a arma com uma pegada firme e praticada, apontada diretamente para o peito dela. Cassidy não largou a espátula. Ela não gritou. Ela olhou para a arma, depois para os olhos dele. Os ovos vão queimar, disse ela. Larkin piscou. A névoa de sono e adrenalina se dissipou. Ele abaixou a arma lentamente, acionando a trava de segurança com um clique que ecoou na cozinha silenciosa. Pensei que você fosse uma invasora, ele disse com a voz rouca e matinal. Senti cheiro de comida. Ninguém cozinha aqui. Eu disse café da manhã às 7. Cassidy se virou para o fogão e virou uma panqueca. Ela pousou perfeitamente. Você quer café? Encontrei um saco de grãos que custa mais que meu primeiro carro, mas acho que o moedor está emperrado. Larkin caminhou até a ilha, guardando a arma na parte de trás da cintura. Tão casualmente como se fosse um celular. Ele passou a mão no rosto. Parecia exausto, um tipo de cansaço profundo que o dinheiro não podia consertar. Você está mesmo fazendo isso, disse ele, parecendo perplexo. Você está mesmo fazendo o café da manhã. Eu preciso do dinheiro, Sr. Morris.
As de crianças precisam comer. Eles não vão comer, disse ele secamente. Eles só comem cereal, bombas de açúcar. Se você tentar dar a eles algo verde ou caseiro, eles jogam fora. Veremos. Nesse momento, o barulho de pés anunciou a chegada do furacão. Dante entrou primeiro, seguido por seus dois irmãos idênticos. Cassidy havia aprendido seus nomes pelo arquivo que Larkin deixou no balcão. Rocco e Enzo. Eles pararam na porta. Usavam pijamas de seda combinando. E ela pareciam pequenos executivos corporativos zangados. Que cheiro é esse? Rocco exigiu, franzindo o nariz. Cheira a comida de camponês, Enzo zombou. Dante marchou até a ilha. Queremos bombas de açúcar nas tigelas vermelhas com leite e com chocolate. Larkin se encostou no balcão, cruzando os braços. Ele observou Cassidy, esperando que ela cedesse. Este era geralmente o momento em que as babás começavam a implorar ou chorar. Cassidy montou uma pilha de panquecas fofas e douradas. Ela adicionou 2 tiras de bacon crocante e um ovo frito perfeito ao lado. Ela regou as panquecas com xarope de bordo quente, xarope de verdade, não aquela porcaria de xarope de milho. Ela colocou 3 pratos na mesa. Sentem-se, disse ela. Não, disse Dante. Ele estendeu a mão para uma caixa de cereal no balcão. Cassidy foi mais rápida que ele. Ela pegou a caixa de bombas de açúcar. Ei, Dante gritou. Devolva. E meu pai diz que podemos ter o que quisermos. Seu pai me contratou para mantê-los vivos, disse Cassidy calmamente. Açúcar é para os fins de semana. Proteína é para os dias de aula. Sentem-se e comam ou vão para a escola com fome. Não me importa qual dos dois. Dante olhou para Larkin. Papai, demita ela. Ela roubou meu cereal. Larkin não se moveu. Ele estava observando o vapor subir das panquecas. Seu estômago deu um ronco traiçoeiro. Papai, Dante gritou. Experimente o bacon, Dante. E disse Larkin suavemente. Os meninos pareceram traídos. A frente unida estava desmoronando. Rocco era o elo fraco. Ele cheirou o ar. Ele olhou para o bacon. Estava perfeitamente cozido. A gordura derretida na medida certa. Ele subiu em um banquinho. Traidor, Dante sibilou. Rocco deu uma mordida no bacon. Seus olhos se arregalaram. Ele deu uma mordida na panqueca. Ele não falou. Apenas enfiou outra garfada na boca. Enzo fez o mesmo. Dante ficou sozinho, um pequeno ditador perdendo seu exército. Ele olhou para Cassidy com puro ódio. Então olhou para seus irmãos, aproveitando a comida. Sua determinação se quebrou. Ele se sentou e espetou uma panqueca com o garfo agressivamente. O silêncio tomou conta da cozinha. Era quebrado apenas pelo raspar de garfos e pela mastigação de 3 meninos famintos. Cassidy serviu uma xícara de café preto e a deslizou pela ilha até Larkin. Preto com 2 açúcares, como você pediu no restaurante, disse ela. Larkin olhou para a xícara. Ele não havia dito a ela como tomava seu café. Ela se lembrou do pedido que havia estragado. Ele tomou um gole. Estava perfeito. Quem é você? Ele perguntou baixinho para que os meninos não ouvissem. Você lida com uma ameaça de arma química. Você encara uma arma. E você faz esses 3 demônios comerem ovos. Você não é apenas uma garçonete, Cassidy. Eu sou mãe, disse ela, começando a esfregar as panelas. Estamos acostumadas a terroristas. Só que os chamamos de crianças pequenas. Larkin observava seus movimentos. Ela era eficiente, graciosa e completamente destemida por sua riqueza ou sua violência. Pela primeira vez em 3 anos, desde que sua esposa morreu, o nó de ansiedade em seu peito se afrouxou um pouco. Mas a paz não podia durar. Nunca durava na casa dos Morris. O telefone da cozinha tocou. Um toque áspero de telefone fixo antigo. O rosto de Larkin endureceu instantaneamente. O pai desapareceu. O chefão retornou. E ele arrancou o fone da parede. Sim, ele atendeu. Ele ouviu por 3 segundos. Seus nós dos dedos ficaram brancos enquanto ele apertava o telefone. Quando? Outra pausa. Mantenha-os aí. Estou a caminho. Ele bateu o telefone no gancho com tanta força que o plástico rachou. Meninos, Larkin latiu. Para cima. Vistam-se. O motorista vai levá-los para a escola mais cedo. Mas eu não terminei meus ovos, protestou Enzo. Agora! Larkin rugiu. Os meninos pularam dos bancos e correram. Eles conheciam aquele tom. Era o tom dos negócios. Larkin se virou para Cassidy. Os olhos azuis agora estavam gelados. Fique na casa, ele ordenou. Não abra a porta para ninguém. Nem para o carteiro, nem para o jardineiro, nem para o papa. O que está acontecendo?
Cassidy perguntou, secando as mãos em uma toalha. Problemas, disse ele. Ele caminhou até a porta, pegando seu paletó. Ele parou e olhou para ela. Há um quarto do pânico atrás da despensa. O código é 9911. Se ouvir vidro quebrando, entre. Sr. Morris. Larkin, ele disse cortando-a. E Cassidy, bom café da manhã. Então ele se foi, deixando-a sozinha na cozinha silenciosa com 3 pratos vazios e uma sensação persistente de pavor. A casa era uma gaiola. Uma bela gaiola folheada a ouro, mas ainda assim uma gaiola. Ao meio-dia, Cassidy havia explorado as áreas permitidas. A biblioteca estava cheia de primeiras edições que nunca haviam sido abertas. Onde a sala de estar tinha vista para o estreito de Staten Island, cinzento e agitado sob o céu nublado. Todas as janelas eram reforçadas com o que parecia ser policarbonato à prova de balas. Ela tentou se ocupar. Lavou a roupa dos meninos, encontrando um canivete no bolso de Dante que ela confiscou. Ela organizou a sala de brinquedos, mas o silêncio era pesado. Ela verificou sua conta bancária no celular. O saldo negativo ainda estava lá. Larkin ainda não a havia pago. Ele disse que era semanal. Ela tinha que sobreviver a semana. À 1 da tarde, o interfone tocou. Cassidy congelou. Não abra a porta para ninguém. Ela se aproximou do monitor de vídeo no corredor. Na tela havia um homem. Ele não parecia um carteiro. Usava um sobretudo bege e um chapéu fedora, como se estivesse fantasiado de detetive dos anos 40. Ele segurava um grande envelope plano. Entrega para o Sr. Morris, disse o homem para a câmera. Ele tinha um sotaque forte, talvez russo ou do leste europeu. Deixe no portão, disse Cassidy pelo interfone com a voz firme. Requer assinatura, insistiu o homem. Ele sorriu e foi um sorriso que não alcançou seus olhos. Documentos legais muito importantes. O Sr. Morris não está em casa. Volte mais tarde. O homem encarou a lente da câmera como se pudesse vê-la através dela. Você deve ser a garota nova, a garçonete. O sangue de Cassidy gelou. Como ele sabia? Deixe o pacote ou saia da propriedade, disse ela. Não, vou chamar a polícia. O homem riu. Foi um som seco e arranhado. Polícia aqui? Isso é engraçado. Diga a Larkin que Victor Kova manda lembranças e que ele deveria verificar os freios da Mercedes. A tela ficou preta quando o homem se virou e foi embora. Verificar os freios. O coração de Cassidy martelava contra suas costelas. Os meninos, eles haviam saído de carro esta manhã. Não com Larkin, mas com um motorista. Ela procurou desesperadamente por seu telefone. Ela não tinha o número de Larkin. Ela tinha o número da casa, ao lado do qual estava parada. Ela procurou freneticamente nas gavetas da cozinha por uma lista de contatos. Nada. Ela se lembrou do escritório. Não entre no meu escritório. Ela não se importou. Correu pelo corredor até as portas duplas de mogno, trancadas. Ela pegou um grampo de cabelo. Já havia arrombado fechaduras antes. Uma vez quando trancou as chaves no trailer. E algumas vezes para entrar no restaurante quando Jerry estava atrasado. Esta era uma fechadura de alta qualidade, mas o mecanismo era o mesmo. Tensão, rastelo, clique. A porta se abriu. O escritório cheirava a couro e tabaco. Uma mesa enorme dominava a sala. Atrás dela, uma parede de monitores exibia imagens de câmeras de toda a cidade. Ela examinou a mesa. Um livro-razão, um umidor, um smartphone. Ela pegou o telefone. Estava bloqueado, mas um botão de chamada de emergência era visível. Ela discou o único número que sabia que poderia ajudar. Não o da polícia, o homem no portão havia rido da polícia. Ela apertou o botão de rediscagem na extensão do telefone fixo sobre a mesa. Tocou uma vez. O quê? A voz de Larkin. Ele parecia estar em um túnel de vento. É a Cassidy, ela gritou. Um homem esteve aqui. Ele disse que seu nome é Victor Kova. Ele disse para verificar os freios da Mercedes. Houve um silêncio do outro lado tão profundo que parecia que a linha tinha caído. Larkin, me escute, disse Larkin, sua voz assustadoramente calma. Onde estão os meninos? Na escola. Você os mandou com o motorista. Qual carro? Eu não sei. Um SUV preto. Eu só tenho SUVs pretos. Cassidy! Ele estava gritando agora. Ela ouviu o motor de um carro rugindo ao fundo, pneus cantando. Ele disse mais alguma coisa? Ele me chamou de garçonete. Ele sabia quem eu era. Droga! Larkin praguejou. Kova tem olhos na casa.
Cassidy ouviu com atenção. Oh. Estes meninos estão na Academia St. Jude. Ficam a 6 quilômetros de distância. Não consigo chegar a tempo. Meus homens estão encurralados no Brooklyn. É uma armadilha. O que você quer que eu faça? Você sabe dirigir? Eu dirijo um Honda Civic do ano 2004 com uma embreagem que agarra. Vá para a garagem. Pegue o Audi azul. As chaves estão na ignição. Vá para a escola. Pegue-os. Traga-os de volta para casa e tranque tudo. Eu? Você quer que eu vá? Você é a única em quem posso confiar agora. Porque você é a única que Cova não acha que é uma peça no jogo. Ele acha que você é apenas a empregada. Surpreenda-o. Se eu danificar o Audi, vai sair do meu pagamento, ela gritou. Se você salvar meus filhos, eu te compro a droga do Audi, vá! A linha ficou muda. Cassidy largou o telefone. Ela correu. Entrou na garagem. Era um showroom de carros exóticos. Uma Lamborghini, um Mustang antigo, 2 SUVs enormes e um elegante Audi R8 azul. Ela pulou para dentro. O interior cheirava a couro novo. Ela apertou o botão de partida. O motor rugiu para a vida com um rosnado que sacudiu o chão de concreto. Ok, ela respirou, segurando o volante. Igual ao Civic, só que com 500 cavalos a mais. Ela engatou a ré com força. A porta da garagem se abriu. Cassidy Hart, garçonete, mãe e agora motorista de fuga, cantou o pneu na saída. O cascalho voou atrás dela como fogo de metralhadora. Ela dirigiu rápido. O Audi se comportava como um sonho, costurando o trânsito de Staten Island. Ela furou 2 sinais vermelhos. Ela não se importou. Ela chegou à Academia St. Jude em 6 minutos. Era uma escola fortaleza, com altos muros de tijolos e um segurança no portão. Ela derrapou com o Audi até o meio-fio, quase atingindo um hidrante. Ela saltou, deixando o carro ligado. Estou aqui pelos meninos Morris, disse ela ao guarda sem fôlego. Quem é você? O guarda perguntou, olhando para seu uniforme de lanchonete com ceticismo. Sou a babá. Larkin me enviou. Há uma ameaça de segurança. Preciso de autorização, senhora. O senhor Morris geralmente liga. Olhe para o carro. Ela apontou para o R8. Quem mais dirige isso? O guarda hesitou. Então um estrondo ecoou à distância. Não era um tiro, mas o som de metal se contorcendo contra metal. Na mesma rua, um SUV preto tinha acabado de virar a esquina. Ele desviou violentamente, batendo em um caminhão de entregas estacionado. Fumaça saía do capô. São eles! Gritou o guarda. É o transporte dos Morris. Cassidy não esperou por permissão. Ela correu em direção ao acidente. O SUV estava destruído. A frente estava amassada. O motorista, um homem corpulento chamado Tony, estava caído sobre o airbag, inconsciente. No banco de trás, os trigêmeos gritavam. Cassidy abriu a porta traseira com força. Saiam! Ela gritou. Tirem o cinto agora! Dante olhou para ela, sua testa sangrando de um pequeno corte. Ele parecia aterrorizado. A arrogância havia desaparecido. Ele era apenas um garotinho. Cassidy, ele choramingou. Mexa-se, Dante. Ajude seus irmãos. Ela se esticou, soltando os cintos de Enzo e Rocco. Ela os arrastou para a calçada bem no momento em que um sedã preto cantou pneu e parou atrás dos destroços. 2 homens com máscaras de esqui pularam do sedã. Eles seguravam tacos de beisebol. Eles não estavam ali para matar, estavam ali para sequestrar. Cassidy empurrou os meninos para trás dela. Ela procurou por uma arma. Não havia nada, apenas destroços do acidente. Ela avistou o espelho lateral do caminhão de entregas, que havia sido arrancado. Era uma peça pesada de metal e vidro presa a uma haste de metal. Ela a pegou. O primeiro homem avançou contra ela. Pegue as crianças! Ele gritou para seu parceiro. Cassidy não recuou. Ela balançou o espelho do caminhão com toda a força de uma mulher que carregou bandejas pesadas por 8 anos. A crack! A haste de metal atingiu o joelho do homem. Ele uivou e caiu. O segundo homem hesitou. Ele olhou para a garçonete segurando um pedaço de caminhão como uma massa medieval. Ele olhou para o Audi ligado a 15 metros de distância. Então ele olhou para as sirenes soando ao longe. Abortar! Ele gritou, arrastando seu parceiro de volta para o sedã. Eles aceleraram e fugiram bem quando os seguranças da escola vieram correndo com as mãos nos coldres. Cassidy largou o espelho. Suas mãos tremiam incontrolavelmente. Dante, Rocco e Enzo se agarraram às suas pernas, enterrando os rostos em seu avental manchado de gordura.
Eles estavam soluçando. Está tudo bem, ela sussurrou, acariciando o cabelo de Dante. Eu peguei vocês. A moça do café da manhã pegou vocês. Um momento depois, o telefone do Audi tocou através da janela aberta. Era Larkin, mas Cassidy não atendeu. Ela estava ocupada verificando se os meninos tinham ossos quebrados. Ignorando o fato de que acabara de vencer uma briga de rua contra a máfia. A guerra havia começado, e Cassidy Hart estava bem no meio dela. A chegada de Larkin Morris ao local do acidente foi um estudo em caos controlado. 3 SUVs blindados cantaram pneu ao parar, cercando os destroços e o Audi. Homens com fuzis de assalto saíram, formando um perímetro tão fechado que uma mosca não poderia passar sem permissão. Larkin foi o primeiro a sair do veículo da frente. Ele não parecia um chefão naquele momento. Ele parecia um pai aterrorizado. Ele correu em direção à calçada onde Cassidy estava sentada no meio-fio. Os 3 meninos se aninhavam sob seus braços como pintinhos sob uma galinha. Dante, Rocco, Enzo. Os meninos se soltaram do abraço de Cassidy e correram para ele. Larkin caiu de joelhos no asfalto molhado, sem se importar com suas calças de seda. Ele abraçou os 3, enterrando o rosto em seus pescoços, cheirando seus cabelos, procurando por sangue. Estamos bem, papai, Rocco fungou. A Cassidy bateu no homem mau com um espelho de caminhão. Larkin olhou para cima. Seus olhos encontraram Cassidy. Ela ainda estava sentada no meio-fio. A adrenalina estava baixando, deixando-a tremendo. Seu uniforme estava arruinado, manchado de gordura e chuva. Seu cabelo era um desastre. Ela parecia pequena e frágil contra o cenário de metal retorcido e guardas armados. Larkin se levantou, mantendo uma mão no ombro de Dante. Ele caminhou até ela e estendeu a mão. Levante-se, disse ele. Não era uma ordem, era um apelo. Cassidy pegou sua mão. Seu aperto era quente e calejado. Ele a puxou para cima, mas seus joelhos fraquejaram. Ele a segurou, passando o braço pela cintura dela para firmá-la. Você está ferida, disse ele, notando o arranhão em sua bochecha onde um pedaço de vidro a atingiu. Estou bem, ela gaguejou. O Audi, acho que arranhei as rodas. Larkin a encarou incrédulo. Você salvou meu mundo inteiro. Oh, Cassidy! E está preocupada com as rodas? Ele se virou para seu chefe de segurança, um homem chamado Dominic com uma cicatriz na sobrancelha. Queime o SUV. Deixe o Audi para a polícia encontrar. Limpe-o completamente. Vamos desaparecer. A mansão? Dominic perguntou. Comprometida. Larkin cuspiu. Vamos para a casa de segurança. Protocolo 0. Espere, disse Cassidy, afastando-se dele. Eu não posso ir para uma casa de segurança. Larkin se virou para ela com os olhos em chamas. Né? Você é um alvo agora. Cova conhece seu rosto. Ele sabe que você interferiu. Se eu te deixar aqui, você estará morta até o pôr do sol. Eu tenho um filho, Cassidy gritou de volta, a ferocidade em sua voz igualando a dele. Toby, ele está com minha vizinha no Queens. Eu não vou a lugar nenhum sem ele. Larkin parou. Os meninos os observavam de olhos arregalados. Ele tem 5 anos, disse Cassidy com a voz embargada. Ele precisa do inalador dele. Se você quer que eu vá, nós pegamos o Toby. O caso contrário pode atirar em mim aqui mesmo. Larkin olhou para Dominic. Envie a unidade 4 para o Queens. Endereço 42B da Gardiner Street, disse Cassidy rapidamente. A vizinha é a senhora Higgins. Ela é idosa. Por favor, não a assustem e tragam o nebulizador do Toby. Feito, disse Larkin. Entre no carro. A casa de segurança não era uma casa. Era uma fortaleza disfarçada de chalé de caça, escondida nas profundezas das montanhas Catskill, a 3 horas ao norte da cidade. A viagem foi silenciosa e tensa. A chuva se transformou em uma névoa espessa que se agarrava às árvores. Quando finalmente subiram a entrada de Cascalho, a noite havia caído. O chalé era rústico, mas luxuoso, construído com madeira pesada e pedra. Por dentro, cheirava a pinho e a desuso. Lençóis de poeira cobriam os móveis. Dominic, verifique o perímetro. Luca, ligue o gerador na potência máxima. Quero olhos em todas as aproximações. Larkin latia ordens enquanto conduzia os meninos e Cassidy para dentro. Cassidy sentia como se estivesse andando em um sonho. Um sonho muito caro e muito perigoso. 1 hora depois, outro SUV chegou. Cassidy andava de um lado para o outro na sala de estar quando a porta se abriu. Um menino sonolento e confuso de 5 anos,
com cabelo castanho bagunçado e óculos grossos, entrou segurando um ursinho de pelúcia surrado. "Ah, mamãe! Toby!" Cassidy correu para ele, pegando-o no colo. Ela enterrou o rosto em seu pescoço, soluçando de alívio. Ele cheirava a baunilha e a naftalina da Sra. Higgins. "Por que há homens grandes com armas?" Toby perguntou, ajustando os óculos. Eles são amigos", Cassidy mentiu. "Estamos de férias em uma aventura." Ela se virou e viu Larkin os observando. Ele estava encostado na lareira de pedra, com um copo de uísque na mão. A expressão em seu rosto era indecifrável. Uma mistura de desejo e tristeza. Ele observava uma mãe amar seu filho, e talvez se lembrasse de um tempo em que sua própria casa tinha aquele tipo de calor. Os trigêmeos espiavam por trás do sofá. Eles nunca tinham visto uma criança como Toby. Toby usava roupas de segunda mão que eram um pouco grandes demais. Seus tênis tinham velcro porque os cadarços haviam quebrado. "Quem é ele?" Dante perguntou desconfiado. "Este é o Toby", disse Cassidy, enxugando os olhos. "Ele é meu filho. E vocês vão ser legais com ele." Dante se aproximou de Toby. Ele o olhou de cima a baixo. "Você tem um PlayStation?" Dante perguntou. Toby balançou a cabeça. "Eu tenho um graveto que parece uma espada." Dante considerou isso. "Mostre-me." E assim, a diplomacia foi concluída. Os 4 meninos correram em direção aos quartos. A linguagem universal de brincar com gravetos preencheu a lacuna entre herdeiros bilionários e um garoto de um parque de trailers. Mais tarde, naquela noite, a casa estava silenciosa. Os meninos dormiam na suíte principal. Todos os 4 na enorme cama king size, porque Toby estava com medo e, surpreendentemente, Rocco insistiu que ele ficasse. Cassidy estava sentada na ilha da cozinha. Ela encontrou um kit de primeiros socorros e tentava colocar um curativo no cotovelo que havia ralado no asfalto. Era um ângulo estranho. "Deixe-me", disse uma voz profunda. Larkin saiu das sombras. Ele havia tirado o paletó e arregaçado as mangas. Ele pegou o curativo das mãos dela. Seu toque era surpreendentemente gentil. Ele limpou o arranhão com antisséptico. Sua testa se franziu em concentração. "Você luta bem", disse ele baixinho. "Onde aprendeu a balançar um cano daquele jeito?" "Meu ex-marido", disse Cassidy com a voz sem emoção. "Ele gostava de beber. Aprendi que se você bater primeiro, não precisa se desculpar depois." A mão de Larkin parou, sua mandíbula se contraiu. "Ele ainda está por aí?" "Ele está na prisão." "Do roubo de carros." "Bom lugar para ele", Larkin murmurou. Ele terminou o curativo. Não soltou o braço dela imediatamente. Ele traçou a veia azul fraca em seu pulso com o polegar. O ar na cozinha ficou pesado, carregado com uma eletricidade estática que não tinha nada a ver com a tempestade lá fora. Cassidy olhou para ele. Ele estava perigosamente perto. Ela podia ver os reflexos dourados em seus olhos azuis. "Você salvou meus filhos", disse ele com a voz rouca. "Não há dívida que eu possa pagar que se iguale a isso. Diga seu preço, Cassidy. Qualquer coisa." "Eu não quero seu dinheiro, Larkin", ela sussurrou. "Então, o que você quer?" "Eu quero saber que estamos seguros, que o Toby está seguro. Eu queimarei o mundo antes de deixar alguém tocar nele", Larkin prometeu. E olhando para a escuridão em seus olhos, Cassidy acreditou nele. Ele se inclinou. Por um segundo, ela pensou que ele ia beijá-la. Seu coração martelava um ritmo frenético contra suas costelas. Ela queria que ele a beijasse. Deus a ajudasse. Ela queria que o monstro a beijasse, mas ele se afastou. Ele era um homem de disciplina e sabia que cruzar essa linha complicaria tudo. "Vá dormir um pouco", disse ele abruptamente, virando-se. "Eu fico de vigia." Amanhã na casa de segurança trouxe uma sensação enganosa de paz. Lá fora, a tempestade havia passado, deixando as montanhas banhadas por uma luz solar brilhante. Lá dentro, Cassidy estava em seu elemento. Ela colocou uma travessa de biscoitos frescos na ilha da cozinha. O cheiro de molho de linguiça havia acordado os meninos e a dinâmica havia mudado da noite para o dia. Toby estava explicando a história de seu desenho animado favorito para uma audiência de 3 futuros chefões da máfia. "E então o robô se transforma em um caminhão", Toby explicou gesticulando. "Legal", Enzo suspirou. "Papai, podemos comprar um robô que se transforma em um caminhão?" Larkin sentou-se à cabeceira da mesa, tomando café preto. Ele parecia exausto. Estava olhando para o celular,
seu polegar rolando por mensagens com agitação crescente. O vazamento veio da casa, ele disse a Cassidy, com a voz baixa para que as crianças não ouvissem. A perícia digital encontrou um sinal de saída pouco antes de sairmos da mansão. Alguém do meu círculo íntimo nos traiu. Cassidy sentiu um arrepio. Quem? É o que vamos descobrir. Larkin saiu para conversar com Dominic e os guardas do perímetro. Cassidy começou a limpar os pratos do café da manhã. Ao pegar a mochila de Toby para pendurá-la, ela franziu a testa. Era uma mochila velha e desfiada do Homem-Aranha, mas o bolso da frente parecia pesado. Pesado demais para um brinquedo. Ela abriu o zíper. Costurado no forro, havia um pequeno dispositivo preto piscando uma luz vermelha rítmica. Um rastreador de nível militar. Seu sangue gelou. O rastreador não estava nela. Estava em Toby. Toby? Ela perguntou com a voz trêmula. Quem te deu esta mochila? A sua tinha uma alça quebrada. O senhor Dominic, Toby disse inocentemente. Ele me deu uma nova quando me buscou. Ele disse que era legal. Dominic, o chefe de segurança de Larkin. O homem que estava lá fora agora mesmo, guardando as costas de Larkin. Cassidy correu para a janela. Lá fora, Larkin estava perto da pilha de lenha, de costas para Dominic. Ela observou a mão de Dominic se mover em direção ao coldre, soltando a trava de segurança. Não, Cassidy ofegou. Ela abriu a porta dos fundos com força e gritou. Larkin, atrás de você! Larkin não hesitou. Ele se agachou em posição de combate no momento em que Dominic sacou e atirou. A bala destinada ao crânio de Larkin estilhaçou a janela acima de Cassidy, cobrindo-a de vidro. Larkin girou, sacando sua própria arma em um borrão. Bang, bang, 2 tiros no peito. Dominic voou para trás, caindo com força nas folhas molhadas. Mas não havia lá acabado. Da linha das árvores, tiros com silenciador irromperam, estraçalhando a madeira da varanda. Para dentro! Larkin rugiu, correndo em direção à casa. Ele derrubou Cassidy pela porta, trancando a fechadura enquanto as balas estilhaçavam o carvalho pesado. Para cima! Para a banheira! Agora! Eles subiram as escadas correndo, arrastando os meninos que gritavam para o banheiro principal. Larkin os empurrou para dentro da enorme banheira de mármore. Fiquem abaixados, ele ordenou, verificando seu carregador. A porta da frente se abriu com um estrondo. Botas pesadas pisaram no assoalho. Larkin Morris, uma voz subiu. Era Victor Kova. Saia, pequeno rei. Tenho uma proposta de negócios. Larkin olhou para Cassidy, seus olhos queimando com intensidade desesperada. Há uma janela neste banheiro, ele sussurrou. Leva ao telhado da varanda. Pule para o banco de neve e corra para o leste, para a velha cabana de caça. Espere por mim lá. Não vamos deixar você. Cassidy agarrou seu braço. Você tem que ir. Ele tirou uma chave do bolso e a pressionou na mão dela. Se eu não voltar, diga aos meus filhos que o pai deles os amava. Ele se inclinou, beijando-a com força. Um gosto de medo, café e finalidade. Diga a eles para ouvirem a garçonete. Ele se levantou e engatilhou a arma. Vá agora! Larkin chutou a porta do banheiro e entrou no quarto para atrair o fogo deles. Você me quer, Kova? Venha me pegar. Tiros irromperam no quarto. Cassidy não desperdiçou o sacrifício. Ela abriu a janela com um empurrão. Fora! Ela ordenou aos meninos. Rápido como ninjas. Ela os empurrou para o telhado, um por um. Ao sair por último, ela olhou para trás. Larkin estava atrás de um colchão virado, atirando na porta. Um homem contra um exército. Cassidy pulou na neve. Agarrou os meninos e correu para a escuridão gelada. Deixando para trás, para morrer, o único homem que já a fizera se sentir segura. A floresta era um inferno congelado. A neve chegava até os joelhos, coberta por uma crosta de gelo que quebrava a cada passo como ossos se partindo. Cassidy liderava a fila, carregando Toby nas costas. Enquanto os trigêmeos a seguiam, seus casacos caros oferecendo pouca proteção contra o vento abaixo de zero. Cassidy, Dante sussurrou, seus dentes batendo violentamente. Não sinto meus dedos dos pés. Cassidy parou. A adrenalina estava diminuindo, substituída pela realidade cortante do frio. Eles estavam perdidos, estavam congelando e estavam sendo caçados. Ela olhou para os meninos. Os herdeiros do Império Morris estavam aterrorizados e tremendo. Se ela continuasse correndo, o frio os levaria. Se sobrevivessem à noite, Kova os caçaria um por um.
Não, ela pensou, uma faísca de raiva se acendendo em seu peito. Eu não sou apenas uma garçonete. Eu sou a mulher que criou um filho com um salário mínimo. Eu sou a mulher que fez Larkin Morris comer panquecas. Ela colocou Toby no chão sob um enorme abeto, onde o chão estava seco. Escutem-me, disse ela, ajoelhando-se ao nível dos olhos deles. Não vamos morrer aqui. Dante, junte seus irmãos. Cubram-se com estes galhos de pinheiro. Não se movam. Não façam barulho. Onde você vai? Rocco perguntou com os olhos arregalados. Cassidy se levantou. Pegando uma pedra pontiaguda do tamanho de uma toranja. Vou buscar meu pagamento. Cassidy não correu de volta para o chalé. Ela caçou. O chalé estava em chamas. Os homens de cova o incendiaram. A luz laranja tremeluzia contra a neve, iluminando a clareira onde 3 veículos estavam parados. No centro, Larkin estava de joelhos. Ele estava vivo, mas por pouco. Seu rosto era uma máscara de sangue, as mãos amarradas com lacres de plástico nas costas. Victor Kova estava sobre ele, pressionando uma pistola na têmpora de Larkin. Fumava um charuto com a arrogância casual de um homem que já havia vencido. Assine a transferência, Larkin, Kova exigiu. Dê-me as rotas e eu serei rápido. Larkin cuspiu sangue nos sapatos polidos de Kova. Vá para o inferno. Kova suspirou e puxou o cão da arma. Como quiser. Cassidy estava a 30 metros de distância. Ela tinha uma pedra. Eles tinham armas, mas ela tinha o elemento surpresa. Ela não se esgueirou. Pavolava assobiou aquele som agudo e penetrante que usava para impor ordem no restaurante. Todas as cabeças se viraram para a linha das árvores. Até Kova olhou para cima. Ei! Cassidy gritou saindo para a luz. Mesa 4! Você esqueceu sua gorjeta! Por um segundo, eles ficaram paralisados pela confusão. Aquele segundo foi tudo o que ela precisava. Cassidy arremessou a pedra. Ela voou pelo ar e espatifou o espelho lateral da enorme Ford F-150 parada ali perto. O motorista se encolheu, virando-se para o barulho. Peguem-na! Kova gritou, afastando a arma de Larkin. Cassidy correu e mergulhou, deslizando de bruços no gelo, bem para debaixo do chassi do caminhão. Larkin aproveitou a distração. Com um rugido de fúria primal, ele se impulsionou para cima, batendo a cabeça no estômago de Kova. Enquanto Kova se dobrava, Larkin girou e deu um chute devastador no joelho do homem. O osso se partiu com um estalo medonho. Cassidy entrou na cabine do caminhão. Ela não sabia como operar um limpa-neve, mas entendia de física. Caminhão grande atinge homens pequenos. Ela empurrou a alavanca de câmbio para a posição de dirigir e pisou fundo no acelerador. O caminhão deu um solavanco para frente. A lâmina do limpa-neve atingiu o primeiro guarda, jogando-o em um banco de neve. O segundo mergulhou para fora do caminho, perdendo seu fuzil. Cassidy pisou no freio, girando o caminhão, de modo que os faróis cegaram os homens restantes. Larkin estava se movendo agora. Ele havia se jogado no chão, manobrando as mãos amarradas para pegar o fuzil caído. Bang! Bang! 2 tiros precisos. Os guardas caíram. O silêncio tomou conta da clareira, exceto pelo fogo crepitante. Cassidy saltou para fora, segurando uma chave de roda, seu peito subindo e descendo. Larkin se levantou, cambaleando. Ele a olhou com incredulidade. Você voltou, ele disse com a voz rouca. Esqueci minha bolsa, disse ela com a voz trêmula. Larkin virou de costas. Corte-me! Ela usou a chave de roda para quebrar os lacres de plástico. No momento em que suas mãos ficaram livres, ele não pegou uma arma, ele a pegou. Ele segurou o rosto dela com as mãos ensanguentadas e a beijou. Um beijo desesperado e ardente, uma reivindicação de sobrevivência. Onde estão os meninos? Ele perguntou, afastando-se. Seguros, na floresta. Um gemido veio do chão. Victor Kova tentava se arrastar para longe, arrastando sua perna quebrada. Larkin caminhou até ele. A máscara fria e corporativa do chefão havia desaparecido. Isso era pura vingança. Larkin, por favor, Kova implorou. Foi negócio. Apenas negócio. Não, disse Larkin olhando para baixo. Café da manhã é negócio. Isso é levar o lixo para fora. Ele se virou para Cassidy. Vá buscar os meninos. Não os deixe ver isso. Cassidy assentiu e correu de volta para as árvores. Atrás dela, um único tiro final ecoou pelas montanhas. Um ano depois, a luz do sol entrava pelo vidro à prova de balas da cobertura, com vista para o Central Park. Cassidy Hart,
Agora Cassidy Morris estava na cozinha. Brinquedos espalhados pelo chão. Um robô que se transformava em caminhão, um skate e um projeto de feira de ciências. Pedido pronto, ela chamou. A debandada foi imediata. 4 meninos, Dante, Rocco, Enzo e Toby, entraram derrapando na cozinha, subindo nos bancos. Toby havia crescido 5 centímetros. O cabelo de Dante estava finalmente bagunçado, como o de uma criança normal. Larkin entrou. Ele usava um terno que custava mais que o antigo apartamento dela, mas sua gravata estava faltando, e ele estava sorrindo. Ele roubou um pedaço de bacon do prato dela. Ladrão, ela repreendeu, dando um tapa em sua mão. Chame a polícia, ele sorriu, beijando sua têmpora. Eu sou o dono deles. Sente-se. Você tem uma reunião do conselho em 1 hora. Cancele, disse Larkin, sentando-se ao lado de Toby. Estou tomando café da manhã com minha família. O telefone vermelho na parede tocou, a linha de crise. A sala ficou em silêncio. O rosto de Larkin endureceu. Ele atendeu. Morris, ele ouviu, os olhos se estreitando. É mesmo? Diga à tríade que se eles puserem um pé no meu território, eu enviarei minha esposa. E acredite em mim, você não quer conhecer a mulher que derrotou Victor Kova com um limpa-neve. Ele desligou. Tudo bem? Cassidy perguntou, servindo café. Tudo ótimo, disse Larkin, olhando para os 4 meninos rindo e para a mulher que havia salvado sua alma com uma frigideira e um coração de aço. Passe o xarope, disse o chefão. E pela primeira vez na história da família Morris, tudo estava doce. E foi assim que uma garçonete falida se tornou a rainha do submundo de Nova York. Ela não precisou de uma arma ou de um distintivo. Ela só precisou de uma frigideira e da coragem de se manter firme quando todos os outros corriam. O que você achou da transformação da Cassidy? Você acha que ela fez a escolha certa ao voltar por Larkin? Deixe sua opinião nos comentários abaixo. Eu leio cada um deles. Se você gostou desta história de romance, perigo e panquecas, por favor, deixe o seu like, se inscreva no canal e ative o sininho para nunca perder uma história. Temos um novo romance de máfia chegando na próxima terça-feira, que é ainda mais louco que este. Obrigado por assistir.